A Marinha Real Britânica, uma das mais tradicionais do mundo e que também mantém uma ótima relação com o Brasil, né, acabou de anunciar a desativação de duas fragatas, né, Type 23, uma das mais famosas aí do segmento, né? E o motivo aparentemente não é a capacidade desses navios nem nada do tipo, é dinheiro, simplesmente falta de dinheiro, né? Isso reduz a frota, né, de fragatas do Reino Unido a um nível aí que seria impensável talvez alguns anos atrás. Vou falar um pouco mais sobre isso aqui no canal, né? E também a oportunidade que o Brasil tem com essas fragatas aí sendo desativadas. Então, antes de começarmos hoje aqui com esse vídeo incrível do canal, eu pediria a todos se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem um like de vocês e ativem o sino aí para receber os próximos conteúdos aqui do Esfera Militar. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. A Royal Navy confirmou o início do processo, né, de descomissionamento de duas fragatas da classe Type 23, a HMS Iron Duck e HMS Richmond. Juntas, essas duas embarcações somam mais de 3 décadas de serviço ativo, né? Então elas fizeram muita diferença, né, para a frota de fragatas lá do Reino Unido. E agora, né, estão no mercado, né, estão desativadas, mas a gente sabe que elas podem ir para o mercado tranquilamente. E essa decisão não é isolada, tá? Junto com essas duas fragatas, né, o Reino Unido também está retirando aí, de serviço, né, o caça-minas HMS, né, Springfall, que no total, né, ou seja, 3 navios somam aí um século, basicamente, de serviço combinado pela Marinha Britânica e tudo mais. Então, assim, é muita coisa sendo desativada e tudo mais. A gente sabe que o Reino Unido tem um histórico bom de negociação com o Brasil, né? O próprio HMS Burrock, que a gente comprou recentemente, né? O navio da assalto anfíbio. Teve também o HMS Ocean, né? Que virou o Atlântico, né? Aqui no Brasil. Então, tem um histórico grande mesmo aqui. O motivo declarado pela própria Royal Navy é bem direto. O custo e os riscos de manter esses navios mais antigos em operação continuam aumentando. Ao invés de investir pesado em reformas caras para estender a vida útil, né, dessas embarcações já defasadas, o Reino Unido prefere realocar, né, esse orçamento para acelerar a chegada das próximas gerações de escoltas navais. A gente sabe, pessoal, que isso é a maneira correta de tratar a defesa, né? Ao invés de você criar a modernização ou aumentar ali o investimento para reformar essas fragatas, você já cria a nova classe, né? E aqui no Brasil talvez a gente não tenha esse luxo, né? Então comprar de fora às vezes é interessante aqui para um país como o Brasil. E vale lembrar, né, pessoal, que a frota de fragatas do Reino Unido já foi de 13 unidades, né? Com essa nova rodada de desativação, né, a Royal Navy passa a operar apenas 5 fragatas ativas, né? Então é bem abaixo do que era antes. É menos da metade, né? Então é uma redução drástica que reflete bem aí o tamanho do desafio orçamentário que a Marinha Britânica realmente enfrentava, né, na atualidade. Então faz sentido sim ela ter essa desativação, né? Principalmente se ela quiser investir em uma nova classe e tudo mais. E aparentemente existe aí um cronograma claro de substituição. As missões de patrulha e guerra submarina, né, que eram do HMS Richmond, vão ser assumidas pelas novas fragatas Type 26, né, da classe City, liderada aí pelo HMS Glasgow. Já as funções de emprego geral mesmo, né, que é a presença global e a vigilância, né, que eram da HMS Iron Duck, vão passar para as fragatas Type 31 da classe Inspiration, né, que atualmente estão em fase aí de construção ainda, ou seja, eles já estão tentando modernizar completamente mesmo a frota de fragatas dele lá, recuperar, né, esse valor aí, esse número que eles tinham antes e também, né, manter uma coisa mais moderna e tudo mais. E curiosamente também, pessoal, a HMS Iron Duck já vinha sinalizando esse desfecho, né, há alguns meses aí. A embarcação teve seus sistemas de armas e sensores retirados, né, e não navegava desde outubro do ano passado, né, então já era meio que previsto aí que ela ia ser desativada, mesmo tendo passado, né, por uma reforma de mais de 100 milhões de libras há menos de 3 anos. Eles tiveram muito prejuízo, né, com essas reformas, não só nas fragatas, né? O próprio caso mesmo do HMS Burrock, né, foi um caso parecido, eles fizeram uma reforma enorme e decidiram aí vender o navio. Não faz tanto sentido, foi uma oportunidade muito grande mesmo para o Brasil. Aliás, tanto o HMS Ocean, né, quanto o Burrock, que a gente comprou agora, foram praticamente dessa mesma maneira. E isso mostra um padrão bem interessante aqui, né? Mesmo com investimento recente em manutenção, o custo de manter uma fragata antiga operacional segue sendo alto demais, né, frente ao benefício, principalmente quando exige aí uma geração de navios mais modernos, né, quando existe, na verdade, uma geração de navios mais modernos e mais baratos, né, de operar no horizonte lá para o Reino Unido, né? Então eles já estão construindo as novas versões mais baratas, né, mais modernas. Não faz sentido eles manterem esses navios, é melhor desativarem ou venderem eles lá.
E é justamente aqui que entra uma pergunta que eu quero levantar aqui no canal, né, que eu me fiz e eu quero trazer para vocês também. O que acontece com essas fragatas Type 23 desativadas, pessoal? Bem, historicamente esse tipo de embarcação, né, mesmo aposentada da frota principal da origem dela, né, no caso do Reino Unido, ainda tem uma vida útil aí de sobra, né, vamos dizer assim, para outras marinhas como a do Brasil, por exemplo. E especialmente quando passa por autorizações e venda, né, para países parceiros deles lá. O Brasil é literalmente um país parceiro, né, pela quantidade de embarcação que a gente já comprou deles. E assim, pessoal, pensando logicamente, não seria ruim, na minha visão. Esse modelo de repasse já aconteceu antes com outras classes, né, de navios britânicos. E é uma prática comum entre marinhas da OTAN e tudo mais. Um país meio que substitui, né, a sua frota por navios de última geração, e as embarcações mais antigas, ainda em bom estado operacional, são vendidas ou repassadas para outros países aliados, geralmente, né, por uma fração ali do custo de construção de um navio novo e tudo mais. E é isso, pessoal, que para mim faz todo sentido, né? Se os valores forem interessantes mesmo, né, seria muito positivo para o Brasil avaliar uma possibilidade de adquirir esse tipo de fragata usada aí. É como um complemento mesmo ali na frota que está sendo construída. Ah, mas tem muito mas aí já estamos construindo, Léo, aqui a fragata Tamandaré. Tudo bem, pessoal, estamos construindo as Tamandarés, mas não quer dizer que não podemos pegar uma oportunidade para ter mais duas fragatas adicionais, né? No momento temos 4 confirmadas e aparentemente tem 8 aí, né? Vão ser 8, né, expandidas, né? Como um adendo à nossa frota aí de Tamandaré. Mas mais 2 fragatas não faria mal de forma alguma mesmo aqui para o Brasil, ainda mais com a costa enorme que temos aqui, né, para patrulhar e tudo mais. Então eu, na minha visão, não vejo isso de forma alguma de uma maneira ruim, principalmente se estiver em bom estado, né? Claro que ainda teria que ser analisado e tudo mais. A Marinha do Brasil está em pleno processo de modernização com as fragatas da classe Tamandaré, que são novas, né, nacionais, e representam um salto tecnológico enorme para a indústria naval brasileira. Isso é inegável, pessoal, e é um motivo de orgulho aqui para o Brasil. O nível da fragata Tamandaré é um nível atual de fragatas. Elas não perdem nada para fragatas mais modernas e tem tudo do bom e do melhor praticamente nelas lá. Então não é realmente uma falta que nós estamos tendo, seria uma oportunidade mesmo. Só que ter uma frota grande também depende de volume, né? E não só de tecnologia de ponta, pessoal. Enquanto a Tamandaré está sendo entregue, né, de forma geral mesmo, e o cronograma de produção naval é naturalmente lento, isso é natural, não está atrasado, mas é lento naturalmente. Então, unidades usadas, mas ainda capazes, como a Type 23 mesmo aí, e poderiam sim ser usadas aí para reforçar a presença naval, né, brasileira nesse intervalo e tudo mais, e manter ali as frotas aos poucos sendo ativas mesmo. E as Type 23 são boas fragatas, pessoal, são ótimas fragatas, né? Já foram testadas e tudo mais. Isso de forma alguma, né, substituir o programa Tamandaré, de forma alguma, e nem deveria, por exemplo. Seria um complemento, pessoal. Aumentar o número total de fragatas operacionais ajuda o Brasil a cobrir uma área marítima gigantesca, a chamada Amazônia Azul, que sempre falamos aqui, com mais presença, né, simultânea em diferentes pontos da costa. Mas claro que tudo isso depende de números. Números são importantes, né? O custo de aquisição e o custo de modernização por padrão brasileiro, né, e tudo mais. E também a disponibilidade de peças de reposição de longo prazo, né, nos próximos anos. Precisam fechar a conta. Se tudo isso fechar, né, como foi o caso do HMS Bulwark, né, que aparentemente vai utilizar o HMS Albion, né, como uma fonte ali de peças, é bem interessante. E se o pacote for vantajoso, é o tipo de oportunidade aí que vale a pena o Brasil, pelo menos avaliar ali com um pouco mais de atenção, né? Avaliar não custa nada, pessoal, então é interessante. Historicamente, esse tipo de negociação costuma interessar justamente países que já têm uma boa relação de defesa com o Reino Unido e a capacidade, né, de operar armamento ocidental, o que é exatamente, como eu falei anteriormente, né, o caso do Brasil. E agora para a pergunta que eu sempre deixo aqui no final do vídeo, você acha que o Brasil deveria negociar essas fragatas usadas da Royal Navy para reforçar a nossa frota, né, de forma geral mesmo, ou prefere que o nosso país foque 100% mesmo nos navios nacionais, né, como as Tamandarés? Deixe suas opiniões aqui abaixo nos comentários, né, lembrando que as Tamandarés já aí meio que foi confirmado um novo lote delas lá e tudo mais, então, querendo ou não, já é bem interessante. Então deixe suas opiniões abaixo, pessoal, eu leio todos os comentários, tento responder todo mundo e tudo mais, então vamos lá, com muito respeito, por favor, peço muito respeito nos comentários, pessoal. Então é isso, até o próximo vídeo.